todas as marcas de fechaduras pelos menores preços, com desconto à vista e divide em todos os cartões de crédito. Atacadão das Fechaduras ainda faz a entrega da sua compra na sua casa. Em João Pessoa, na Maciel Pinheiro 154 e na Barão de Mamanguape 346, na Torre, em Campina Grande, na Avenida Presidente João Pessoa 439 no centro. Telefone para delivery 999360081. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, são 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia é 20, o mês é janeiro e o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Ele de novo, novamente. Ministro Alexandre de Moraes decreta a prisão preventiva de mais 5 paraibanos acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Outros quatro paraibanos que foram presos na capital federal já estão libertados pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles, no entanto, terão que cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e ficar recolhidos no período noturno e também nos finais de semana. Polícia Federal cumpre mandados em 5 estados e no Distrito Federal contra participantes, financiadores e fomentadores dos atos golpistas em Brasília. Entre os detidos pela PF está Ramiro Caminhoneiro, que promoveu uma live com a ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, no dia dos atos golpistas.
João Azevedo preside aqui na Paraíba a primeira reunião do ano do Consórcio Nordeste, evento que está acontecendo neste momento no Centro de Convenções de João Pessoa, reúne governadores da região e serve como preparação para o encontro com o presidente Lula, que ocorrerá na próxima semana em Brasília. Além dos 9 governadores da região do Nordeste, o secretário de Assuntos Federativos do governo Lula também participa da reunião do Consórcio Nordeste em João Pessoa, em busca de parcerias com os gestores da região. E atenção na área policial, é policial mesmo. O jogador brasileiro, o lateral capenga Daniel Alves, é detido em Barcelona por suspeita de agressão sexual. O atleta nega as acusações. E atenção você que é pai de aluno, de aluna, que é mãe de aluno, de aluna, as matrículas para a rede municipal de ensino aqui na capital paraibana se encerram hoje, sexta-feira. O site para as inscrições será fechado às 22 horas, também conhecida como 10 da noite. Folia de Rua 2023. Prefeitura de João Pessoa abre inscrições para apoio a blocos alternativos no Carnaval fora de época deste ano. As inscrições seguem até o dia 3 de fevereiro. E o DJ Alok não vai cobrar cachê para se apresentar no bloco Muriçocas do Miramar aqui em João Pessoa. A apresentação terá mais de 4 horas de música e o artista irá arcar com todos os custos, como trio elétrico, logística e pessoal. Alok vai ser bancado por uma empresa e o seu cachê será doado para hospitais paraibanos. Palmas para o DJ Alok, quem eu já era fã e agora fiquei mais fã ainda. E não saia de casa sem saber. Alerta de chuvas intensas é emitido pelo IMET para 43 cidades do sertão da Paraíba. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é do elegante Rui Dantas, do grandão carecão Fábio Bernardo e do tomador de suco verde, amarelo e branco Petrônio Torres. A reportagem é do sumido, desaparecido, procurado por toda a equipe de produção do F5, o também carecão Tiago Moraes. A produção é da Juliette da Rádio Pop, ela, Juju Carneiro, a Juliana Carneiro. A nossa edição é dele, o gordinho, que também tá em todas. Ele também gosta de suco verde, suco amarelo, suco transparente e suco de tudo que é cor. Ele que não perde uma, Costas de Lira. A sonoplastia é dela, a voz feminina mais bonita do rádio paraibano. Ela que também gosta do suco verde, Isabela Vilante. E você acompanha o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui o F5 Online
acredita na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12:10. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Tá tudo muito bem. Tava se seroneando os governadores do Nordeste, porque hoje João Pessoa é a capital do Nordeste, sediando o encontro com todos os gestores da região. Mas Isabela Vilante, apesar de todos os governadores do Nordeste estarem na nossa terrinha, hoje é sexta-feira, minha amiga, e dia de sexta-feira da Rádio Pop, dia de sexta no F5, é dia de sextou, Bela! Mais uma que explodiu. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Pode falar. O embaixador que estará neste final de semana em João Amanhã, Pessoa, né? também Amanhã, conhecido como Amanhã, Gustavo Lima no Fest Verão. e Zé Vaqueiro. Eu não vou, não. Bota mais uma no F5, Bela! Lasca, Pepa!
Ah, Pepa, tu vai devagar, Pepinha, que hoje é sexta, ainda é meio-dia, Pepa, tem muita coisa ainda durante o dia. Solta a saideira, Isabela Vilante. O que vai estar no bloco dos atletas, Fábio Bernardo, descendo a ladeira com a galera de Jampa. Aí é pra torar. Dia 11 de fevereiro, Natanzinho. Dia da final do Mundial Interclubes, Flamengo e Real Madrid. Solta Natanzinho, Bela! Sextou F510, hoje Pepa Torres. Ô, Fábio Bernardo, esse dia 11, meu amigo, esse dia 11 é um aperreio só. 11 de fevereiro. É, um sábado. Dia 10 tem logo Vambora. Vambora. Com Bel Marques. Esquentando as turbinas com Bel Marques. Aí no sábado tem os imprensados. Isso. 1h da tarde. Aí depois tem a final do Mundial Interclubes. Flamengo e Real Madrid. Se o Flamengo estiver por lá. É, vai estar. Eu penso positivo. Certo. Aí depois tem Natanzinho. Bloco dos Atletas. Bloco dos Atletas. E pra fechar a noite... tem o que mais? Tambiá Folia. Eita! Do nosso amigo Marcos Vinícius. Sim. Com quem? Com quem? Tatal. Eita, rapaz, Tatal, Araqueto? Meu amigo, Pepa, tu não vai aguentar não, bexiga. E tu vai? Haja Figueiredo, meu E tu vai? Rapaz, eu estarei acompanhando o bloco dos imprensados. E depois a final. Dá uma olhadinha em Natanzinho. Bloco dos Atletas. E terminar a noite de Mal sábado, dia 11, com Mal Você Acostumado. Eu sou fãzaço do Tatal, viu? Também. Gosto muito. Então, meu amigo... E ele já foi, né? Ele já foi. Já tivemos lá, né? Isso. Você lembra que ele foi tocar no camarote? Exatamente. Né? Bom demais. Rapaz, o Negão é um fenômeno, é bom demais. Pepa, falando sério, o Folia de Rua na capital paraibana, depois de 2 anos sem acontecer por causa da pandemia do novo coronavírus, e está voltando com força total, meu amigo. Parabéns ao prefeito Cícero, ao secretário Daniel Rodrigues, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, à Associação Folia de Rua. Isso. Porque juntos estão fazendo isso, Fabio. Meu irmão, só de cabeça aqui, ó, teremos Elba Ramalho, Alok, Bel Marques, Natanzinho... quem mais? Margarete Menezes. Margarete Menezes. Vamos ter mais Tatal. Alok, falei. Meu irmão, parabéns. Então, gente de fora, Piscirico, que vier pra João Pessoa, não vai ter do que reclamar. A gente acostumou-se, eu não sei nem se é tanta verdade assim, Pepe, mas na verdade que durante o carnaval, João Pessoa é uma cidade mais tranquila, né? Isso. Mas o pré-carnaval, o Folia de Rua, não fica devendo a ninguém. Não fica devendo a ninguém. E o Folia de Rua 2023, para o nativo, para quem é de João Pessoa, para quem mora na Paraíba e para quem vem de fora da Paraíba, não vai ter o do que reclamar, porque são atrações nacionais, sem falar das atrações locais, né? Exatamente. Tem muita gente boa, meu irmão. Ramon Schneider, Beto Movimento, muita gente boa. O Mestre Fuba, que vai puxar as muriçocas do Miramar também. Enfim, vai ser bom demais o Folia de Rua 2023. Pepa, 12 horas e 19 minutos.
Quem está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, no F5 Online, tá dando para perceber que o Pepa tá na beca total. Mais arrumado do que, não sei nem dizer o quê. Boneca de festa. Boneca de festa. E o Pepa tá vindo agora, deste momento, do Centro de Convenções de João Pessoa, onde o governador João Azevedo recebe os 8 governadores dos outros estados da nossa região. Primeira reunião do ano do Consórcio Nordeste, primeira reunião do Consórcio Nordeste, presidida pelo governador paraibano João Azevedo, está ocorrendo neste momento aqui na capital. Reunião, Pepa, que serve de preparação para o encontro que todos os governadores do Brasil terão no próximo dia 26 em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pepa, você que esteve lá, tá vindo de lá agora, qual o cenário, qual a situação que você acabou de deixar no Centro de Convenções, onde a cidade de João Pessoa, como eu disse na abertura, se transforma hoje na capital do Nordeste. Fala, Pepa Torres! Ô, Fabão, boa tarde às popianas, os popianos que nos ouvem, que nos assistem. Boa tarde, minha querida Isabela Vilante. Dá uma boa tarde pra mim, dá uma boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde para todos os ouvintes do F5 e para vocês em especial, que eu gosto tanto. Eita, que orgulhado! Como é que a gente troca Isabela Vilante por Luciano Coxinha? Me diga. Deixe Coxinha quietinho. Olha, Fabão, a Paraíba tá na crista da onda, né? Tá na crista da onda. O governador João Azevedo, que começou o ano com o pé lá embaixo, com o pé no acelerador, a 180 por hora. Hoje é um anfitrião recebendo, como você já disse, os outros 8 governadores da região do Nordeste. Não faltou um sequer, Fabião. Todos vieram. A Raquel Lira, de Pernambuco, está por aí? Sim, até tua vizinha, né? Não, eu tô falando até porque ela é a única que destoa politicamente do presidente Lula, né? Mas não tem nada a ver, não. Haveria, assim, aliás, havia uma dúvida da presença do governador do Maranhão, mas também está presente. Vieram todos. E há pouco tempo de lá estavam fechados, elaborando cada estado 3 propostas individuais e aí depois uma proposta coletiva ou propostas coletivas a serem levadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando reúne todos os governadores de todas as regiões, de todos os estados e o Distrito Federal, no próximo dia 26, uma quinta-feira em Brasília. O presidente Lula vai receber essas propostas, vai receber os governadores, vai receber também o Consórcio Nordeste. E a expectativa é que, após o término dessa reunião, se produza uma carta, um documento chamado Carta da Paraíba, que é onde estarão, Fabão, as propostas que foram elencadas, que estão sendo elencadas pelos governadores dos 9 estados do país, e com um detalhe, as propostas coletivas que beneficiem conjuntamente, coletivamente, os estados do Nordeste. Todos os governadores muito solícitos, falaram com a imprensa, receberam a imprensa, e após o término dessa reunião, irá ter uma entrevista coletiva com o governador João Azevedo, que vai falar em nome dos governadores, vai falar em nome do consórcio, ele que preside o consórcio, o governador paraibano, e aí terá um almoço, Fabão, e aí só lembrança, um adeus, até a próxima. Ô Pepa, só uma coisa, o governador João Azevedo, você lembrava aí, começa o seu segundo mandato com o pé no acelerador e, de certa forma, sendo destaque não só no Nordeste, mas também no Brasil, porque ele começa o seu segundo mandato administrando com um governo amigo, no caso do presidente Lula, e representando a região que foi de fundamental importância para a vitória de Lula. Ou seja, o trânsito livre que o Consórcio Nordeste dá a João Azevedo neste momento com Lula também vai servir, vai se caracterizar, vai se transformar em obras e ações para o nosso estado, pelo menos é o que a gente espera, né, Pepa? Claro. É um trânsito, Fabão, sem semáforo.
Não vai ter semáforo entre governo da Paraíba e governo Lula. E não só a Paraíba, né? Os outros estados também que tinham dificuldade de transitar com o Bolsonaro. Isso foi um ponto muito tocado hoje lá no centro de convenções, onde está acontecendo o encontro de governadores. É quase que unanimidade entre os governadores. A questão, a aproximação com o governo Bolsonaro, a dificuldade de chegar ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente, o diálogo que era para ser mantido, ou que deveria ter sido mantido com o ex-gestor do governo central, foi uma questão que todos abordaram. E o governador João Azevedo, na semana ou nos dias que sucederam aquela bagunça em Brasília, aquela confusão em Brasília, aqueles atos terroristas em Brasília, João foi o primeiro governador a ser recebido por Lula. Sim. Na condição de representante do consórcio e na condição também de governador da Paraíba. Lula, que lembrando, Fabão, no primeiro turno, todo mundo sabe, votou aqui, votou não, fez campanha, né? Lula não vota aqui, Lula vota em São Paulo, mas pediu voto para veneziano Vital do Rego. Sim. Mas no segundo turno chamou o João, disse, ei, agora é com você, meu amigo. E fez com o João, que fez com o veneziano no primeiro turno, e hoje está aí o desfecho disso tudo. João com trânsito livre, sem semáforo, no Palácio do Planalto. Ô, Pepa, a gente que tá nesse negócio há muito tempo, quando eu digo há muito tempo nesse negócio, é acompanhando os bastidores da política, da administração, a gente sabe que lá em Brasília tem um peso diferente, né? Vou trazer aqui para uma linguagem bem popular. Chega o governador João Azevedo para ser recebido, vamos lá, Fernando Haddad. Chega a secretária, doutor Fernando Haddad, o governador da Paraíba tá querendo uma audiência. O Fernando Haddad vai ver como é que tá a agenda, vai marcar uma audiência. Mas quando a secretária diz, doutor Fernando Haddad, quem tá querendo audiência com o senhor é o presidente do consórcio do Nordeste. O peso é outro, né, Pedro? O peso é outro, porque fala em nome de 9 estados. E aí o governador, obviamente, vai falar em nome dos 9 estados, mas que não é besta nem nada, vai puxar também a sardinha para o lado da Paraíba. Exatamente. O peso desse consórcio Nordeste é tão grande, Pepa, que o presidente Lula mandou vir aqui para Paraíba o secretário de Assuntos Federativos do governo federal, o André Ceciliano, que está aqui em João Pessoa, veio de Brasília por determinação do presidente Lula, conversar com os governadores do Nordeste, participar desse encontro, e já chegou dizendo, no primeiro contato que teve com a imprensa, estou aqui porque o presidente Lula pediu para eu estar aqui e eu quero estreitar e reaproximar o Nordeste do governo federal, agora sob os cuidados do presidente Lula. Para você ver a importância do governador da Paraíba estar presidindo esse consórcio neste momento, Pepa. Pois é, Fábio, mostra que o evento de hoje tem um peso grande, não é só importante, não é só fundamental para os estados que estão aqui representados pelos seus governadores. É para todos os nordestinos, gente, o peso de uma presença de um secretário do Pacto Federativo de suma importância do governo federal, está aqui presente, ouvindo, sugerindo, certamente também orientando, dando dicas aos governadores, até porque dos 9 governadores da região Nordeste, apenas 2 têm experiência como gestor, como chefe do executivo em seus estados, que são João Azevedo e Fátima Bezerra. João Paraíba, Fátima Rio Grande do Norte. Os outros 7, Fabão, são marinheiros de primeira viagem, estão estreando no governo de seus estados. Sim, Pepa. E aí a importância da assessoria, de um acompanhamento, de dicas do secretário, que a sua presença dá um peso maior ao encontro, sem dúvida nenhuma. É verdade. Quando chegou lá, Pepa, você estava lá no Centro de Convenções, o governador conversou com a imprensa e foi logo adiantando que um dos motes, um dos focos, uma das pautas que seriam discutida pelos governadores é justamente o melhoramento da logística de transporte no Nordeste. Obviamente, será um dos pleitos que o governador, que os representantes do consórcio Nordeste levarão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso repórter da Rádio Pop, do Hora H, Albemar Santos, está no Centro de Convenções,
acompanhando tudo, e daqui a pouco a gente vai manter um contato com a Albemar, para a Albemar nos narrar o que está acontecendo neste momento no Centro de Convenções de João Pessoa, nesse primeiro encontro de 2023 do Consórcio Nordeste, consórcio esse que é presidido pelo governador paraibano João Azevedo. 12h30, a gente precisa ir para o nosso primeiro intervalo comercial. Agora você sabe, né, Ju? 12h30, todo mundo com fome, o cara lembra logo o quê? Pedir almoço. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça, fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Eu fico com água na boca só de me lembrar da macarronada com camarão. É muito gostoso. Tem o macarrão parafuso e também tem o espaguete. Meu amigo, é bom demais. É de verdade um monte de opção que você encontra na Comedoria do Cabeça. Fala no Zap ou no Instagram para pedir almoço, para pedir refeição. O Zap da Comedoria do Cabeça é esse: 96414664. Eu vou repetir: 96414664. E o Instagram é fácil demais: @Comedoria do Cabeça. Portanto, meu amigo, minha amiga, não esqueça, para espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Tem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Tem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h32 na Paraíba, que fome bateu agora com Comedoria do Cabeça. Falar em fome, Pepa, deixa eu mandar um abraço para um trio que tá nesse momento comendo, almoçando lá no restaurante de Amaral. Se não me falha a memória, o restaurante de Amaral fica em Cruz das Armas, né? Quem tá lá comendo nesse momento são os corretores Ivanildo Galvão, Fábio Batista e Bruno Felinto. O trio tá comendo, tá almoçando e acompanhando o F5, assim também como meu amigo Moab Barbalho. 12h32 na Paraíba. Bela, intervalo comercial. Na volta, a gente traz outros assuntos aqui no F5. Inclusive uma informação que acabou de chegar pra gente: aquela obra do viaduto da Ranieri Mauzila, em frente à Prefeitura de João Pessoa, tá começando. A gente tem imagens exclusivas que a gente vai mostrar também. Iniciaram Também vai liberar as primeiras interações. 12h33, não muda de sintonia, a gente vai ali, volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e material de construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam sábado 21 de janeiro no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos numa noite especial do seu verão. Só você não vê.
Show de abertura, Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h38. Isabela Vilante prepara a vinheta dela, que ela já chegou. Rapaz, hoje é o concurso de beleza. Quem tá mais arrumado aqui? Petrônio Torres ou ela? Solta a vinheta dela, Isabela. Samba Juliana, samba Juliana. Sou eu, mas quem tá mais elegante com certeza é Petrônio Torres. Minha gente, vocês precisam acessar agora a live do YouTube F5 Online pra ver esse gingado, este terno engomado. Minha gente, é babado, viu? E compartilhem aí a nossa live F5 Online no YouTube. Dê o like, aquele likezinho maroto. A gente já vai começar, ó, já tem na ponta da linha repórter. Eu não vou nem me estender muito, porque a gente já tem repórter na ponta da linha que tá lá direto da reunião com os governadores. Dos governadores do Nordeste. Vamos embora? Meu querido Albemar Santos, polivalente, esse joga nas 4. Joga em tudo que é posição. Rapaz, me chamou, disse,
me fez um convite hoje. Qual foi o convite? Pra jogar futebol sábado, 7 da manhã. Não. Albemar não vai não, Albemar. O que foi que ele te fez, hein? Albemar, 7 da manhã ele tá chegando das festas, Albemar. Não dá não. Não, é 7 não, é 6, viu, Fabão? Ordem de chegada. Misericórdia. Aí é que ele não vai. Albemar, meu irmão, boa tarde. Bem-vindo aqui ao F5. Nos conte tudo e não esconda nada. O que é que tá acontecendo neste momento no consórcio Nordeste, reunião dos governadores, Albemar? Boa tarde, Fabão, Isabela, Juliana, Petrônio Torres. Encontrei agora há pouco aqui. Pois é, Paraíba está sediando hoje, na realidade, João Pessoa, a reunião dos governadores do Nordeste, como a agenda principal. O que é que tem? A definição de pautas conjuntas, evidentemente, para serem apresentadas ao presidente Lula na reunião que acontece no próximo dia 27. O encontro está acontecendo aqui no Centro de Convenções, começou um pouco atrasado, estava marcado para ser iniciado às 10 horas, mas houve um pequeno atraso. Essa é a primeira reunião, Fabão, lembrando, que é do Consórcio Nordeste, já sob a presidência do governador João Azevedo, que foi eleito em dezembro para presidir o Consórcio Nordeste. Nesse encontro, além dessa pauta conjunta, os governadores, cada um com suas demandas, que devem ser apresentadas aqui, também haverá apresentação do Consórcio Nordeste aqui, de um relatório de atividades, estrutura e mecanismo. E quem vai apresentar esse relatório, que refere-se ao projeto Nordeste 2023-2033, é a especialista em desenvolvimento regional, a economista socióloga Tânia Bacelar. Depois o governador vai vir aqui para fora, eles estão lá dentro no auditório, vai vir, vai fazer um pronunciamento e será divulgada a Carta da Paraíba, no caso, para ser apresentada aí ao presidente Lula. Além do governador João Azevedo aqui, os presentes são os governadores de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, a governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, Paulo Dantas, que é de Alagoas, o da Bahia, que é o Jerônimo Rodrigues, o governador do Ceará é o Mano de Freitas, o governador Carlos Brandão do Maranhão, do Piauí, Rafael Fonteles, e também de Sergipe, Fábio Mitidieri. Nome complicado esse, viu? Pois é, eles chegaram todos, já estão ali. Nós tivemos um momento onde foi disponibilizado para a imprensa fazer imagem de apoio, enfim, depois toda a imprensa teve que se retirar. Nós temos aqui na estrutura externa aqui, aliás, naquela grande área coberta aqui do Centro de Convenções, onde daqui a pouco, quando terminar a reunião, o governador João Azevedo vai vir aqui, vai dar uma entrevista coletiva. Outros governadores alguns representantes devem falar também. Depois eles vão almoçar e aí depois a pauta é livre e o encontro se encerra. Muita gente da imprensa, alguns secretários de Estado, parlamentares, senadora Daniela Ribeiro, inclusive por aqui, enfim, muita gente, assessores. Sabe que o governador desse anda com assessoria, um grupo de assessores. Então, grande a movimentação aqui no Centro de Convenções por ocasião dessa primeira reunião do Consórcio Nordeste sob a presidência do governador João Azevedo, Fabão. Ô Albemar, boa tarde, amigo. Tem perspectiva da coletiva do governador? Eu tive aí, saí daí mais ou menos umas 11h30, 11h35. A reunião já tinha começado, já fazia uns 40 minutos de reunião. Tem perspectiva para o encerramento da reunião dos governadores, sair aí do auditório e aí para o público dizer para a imprensa o que foi decidido, Albemar? Tem previsão? Olha, a previsão que a gente tem aqui é de que no máximo às 14 horas se encerra, até porque o governador também almoça, né? Não é só jornalista que almoça, né, Fabão? Verdade. E assim, eles vão depois dessa coletiva, ainda vai ter, depois da coletiva é que eles vão almoçar. Então, a previsão é que dure no máximo até as 14 horas, a gente espera que não. Mas a expectativa oficial é que perdure um pouco até as 14 horas. Nós vamos estar aqui de plantão, caso termine antes, a gente pode voltar, inclusive, para poder informar para vocês aqui, através do programa, né, Fabão e Petrônio? Fechado, Albemar. Meu irmão, qualquer coisa, qualquer fato novo, só você chamar que a gente, prioridade é você, tá bom, meu irmão? Ok, Fábio, só reiterando que só um adendo para a gente fechar a participação. Alguns pontos foram tocados por todos os governadores durante as entrevistas aqui, logo que eles chegaram aqui. Por exemplo, a questão do investimento na malha ferroviária, a questão do turismo, a pauta também do combate à fome. Foram pontos comuns que foram ditos aqui pelos governadores dos estados do Nordeste que devem ser apresentados
nessa carta. Cada estado tem as suas pautas principais, mas assim, esses pontos, eles praticamente foram consenso entre os governadores quando de suas entrevistas aqui na chegada ao centro de convenções. Valeu, Albemar Santos, o polivalente, joga em todas as posições. Agora não espere Pepa pra esse apelada não, que ele não vai não, viu, Albemar? Ele disse que eu tinha que pegar ele no negócio aqui, de 6 horas da manhã, num lugar, entendeu? De 6 horas da manhã que ele ia. Não espere deitado, que ele não chega No mercado da Torre, Albemar, pode me pegar às 6 da manhã no mercado da Torre que eu estarei lá. Lá em Dó. Albemar, meu irmão, obrigado. Qualquer coisa você volta direto aí de Centro de Convenções de João Pessoa, Pepa. Exatamente. Um abraço, valeu. É a coisa acontecendo, Fabão. A coisa está acontecendo, está sendo gestada. A carta da Paraíba está sendo gestada e eu acho que vem coisa boa por aí. Os governos estão querendo, o presidente está querendo, já demonstrou isso quando mandou o secretário do Pacto Federativo, vai acompanhar a reunião de perto, vai dar assistência aos meus governadores. Verdade, viu, Pepa? São 12 horas e 46 minutos. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo André Nascimento, o homem do Pedal Jampa, tá lá no quiosque dele, na Epitácio Pessoa, acompanhando o F5, bota o sonzão bem alto, retransmitindo o nosso programa. Ju, vamos colocar as primeiras interações, a gente tem muita coisa para falar, tem novidades em relação aos atos golpistas, paraibanos que tiveram a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, outros que foram liberados. Também tem ação da Polícia Federal em alguns estados brasileiros nessa luta para colocar as mãos nos financiadores, fomentadores de gente que tocou fogo para os atos golpistas acontecerem lá em Brasília, mas a gente tem muito tempo ainda para discutir aqui no programa e eu vou colocar agora as primeiras interações no F5 de hoje, 12h46, mandando um abraço para o nosso querido Neto Leles, viu, Pepa? Está acompanhando o programa, vai lá, é o Netão. E eu tô devendo um alô ao pessoal do YouTube faz uns 3 dias, viu? Você tem que dar. A gente vai ter prêmio hoje, vai? Daqui a pouco você diz. Daqui a pouco você diz. Presta atenção que hoje tem prêmio aqui no F5. Primeiro ouvinte dessa rodada, Isabela Vilante. Solta a Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, meus amigos da Pop. Fábio, o problema é no vilarejo de Jacumã, que está tendo falta de energia constante. Todos os dias falta energia. Vários eletrodomésticos foram queimados. Eu mesmo tive um prejuízo grande. E a Energisa não dá satisfação nenhuma. Você liga para lá, faz número de protocolo, faz tudo. E vão lá, a Energisa vai lá paliativamente, resolve, entre aspas, né? E depois de não sei quantas horas, no outro dia, falta energia de novo. É um descaso, viu? Eu gostaria que você falasse aí para o pessoal da Energisa e ter mais um olhar melhor para o pessoal do vilarejo aqui de Jacumã. Fala, Pepa, defende aí. Tu não estava dizendo ontem que a Energisa é mil maravilha, é Lady Laura, serviço de primeiro mundo? É da capital. Vilarejo Jacumã, logo ali pertinho. Energisa. Tô queimando minha língua, Energisa. Pois é. Energisa, socorro. Nega, me ajude ele a ajudar. Me ajude ele a ajudar, Aqui Ju. o Pepa ontem encheu a bola. Ai, que saudade da Saelpa, hein? Que a Energisa... Ai, que saudade da Saelpa. Eu dizia aqui no F5, em João Pessoa funciona. Eu citava o exemplo de Praia Bela, onde eu tenho casa. Quando falta energia lá, meu amigo, o cara passa o dia todinho ligando pra Energisa, 5, 6, 7, 8 horas depois é que eles aparecem pra resolver o problema. Então, Energisa, não me faça sentir falta da Saelpa, não. Qual é o slogan? Vilarejo Jacumã, Qual é o como tá sem slogan? energia, Qual é o rapaz? slogan da Energisa? Eu não sei não, Pepa. Eita, nem Fazendo lembro. parte de sua vida, é a coisa Eita, assim. parece que é. Energisa, Maria, eu não quero isso pra minha vida não, Energisa. Vamos lá, Energisa, vamos agir. Mais um ouvinte aqui no F5, 12h49. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Petrônio Souto. Passando aqui para avisar que se algum empresário quiser contratar um influenciador digital, uma pessoa que já tem experiência na carteira de trabalho na área de marketing administrativa,
auxiliar de marketing. É só falar com o André Pirulito Pedal Jamba pelo telefone da Oi, 9982-1028, que irei sim, ou prestar serviço ou trabalhar para esse empresário que tenha interesse em fazer crescer a sua empresa aí. Valeu, obrigado. Valeu, Pedal Jump. Uma boa oportunidade. Um cara que circula bem, que anda muito, que participa de muitos programas de rádio. Só disse o número do telefone dele acelerado demais. Você que quer um influencer digital, que quer alguém para trabalhar na área de marketing da sua empresa, do seu negócio, só manter contato com o André Nascimento, o homem do Pedal Jump, o André Pirulito. O telefone dele é o seguinte, 99982 1028. O telefone do Pedal Jampa, 99982 1028. Uma boa opção para você que está precisando de gente para trabalhar com você. Deixa eu registrar aqui já a audiência no nosso programa de Carlos Júnior. Um abraço, Carlos Júnior. Abraçar também meu amigo Tiago Marinho, que fala lá de Tambalzinho. Esse não perde um F5 nenhum dia. Cíntia Almeida, minha amiga, cheiro no coração. Obrigado pelo carinho da audiência. Mais um ouvinte aqui no F5. Meu amigo Alisson Vitalino, obrigado, viu? Vascaíno, sofredor, tá animado para esse ano. Será que vai dar Vasco? Mais um ouvinte aqui no F5. Solta aí, Isabela. Alô, bom dia, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Fabão, Pepe, Lu, nosso querido Rui Dantas, nosso guru, e também o querido Coxinha. Boa tarde, ouvintes. Nem só de pão vive o homem, já diz o rei do chá verde. Então nós estamos convidando todas as pessoas aqui de João Pessoa, principalmente do Valentina Figueiredo, né? Que é o nosso foco, as peruas do Valentina, né? Que vai para 28 anos, 28 anos não é brinquedo não. E nós estamos convidando vocês, muitas atrações maravilhosas. O local vai ser aqui no campo da Marquise, antigo campo da Marquise. Vai ser como um festão, como um festão para vocês. Então, eu espero que todas as pessoas venham e como sempre, é no dia 11 de fevereiro, a partir das 18 horas, aí com atrações maravilhosas, Marcinho Berê, Felupe, também o nosso Claudiano, que é uma atração que o pessoal adora, e já é uma marca das peruas ele. E o trio Raça, que é o maior trio elétrico aqui, que sempre vem para a folia de rua. Nós estamos contando com o apoio da Funjop, da Prefeitura do Folia de Rua, é um dos blocos mais antigos desse projeto e esperamos contar, porque as peruas são como um patrimônio do povo do Valentina Figueiredo. Um bloco que você não paga nada para brincar, vem com sua família, criança, tudo, segurança à altura, ainda com o apoio do 5º BPM. E a Prefeitura Municipal de João Pessoa que dá no geral, né? Limpeza antes, durante e depois, e bem como as coisas que precisam, a Funjop está junto conosco aqui. Um abraço para vocês, conto com a presença. Para você ver, Fabão, tem muita história aqui gravada em CD, com seu pai, com a turma todinha, aquela turma antiga, tudo. Eu vou ter que mandar fazer uma edição para lhe entregar um presente, para você matar a saudade do velho. Era muita brincadeira, era muita safadeza junto também. Era brincadeira, gozador, sabe os gozadores, né? Eu, Toscano, Zé Ribeiro, aquela turma todinha, Ivan Bezerra, todos eles, e Fernando Heleno, o Zangado, era bom demais. Teve muita alegria por aqui com eles. Um abraço para você, muito obrigado, boa tarde e um bom programa. Abraço, meu amigo Araújo Valentina, você foi falando, aí citou meu pai, citou outras figuras da imprensa, e eu comecei a me lembrar, Pepa, quando eu comecei a brincar carnaval em Jacumã, eu sempre parava o sábado, tinha que ir primeiro para as peruas do Valentina. Depois das peruas do Valentina é que eu seguia para Jacumã e festejei, brinquei muito no Valentina Figueiredo. É um bloco familiar, bacana, muito alegre. E se der certo a gente passa por lá, né, Pepa? Sim, com certeza. Se der certo a gente passa por lá esse ano. E eu vou cobrar, viu, Araújo Valentina? Vou cobrar sim esse DVD com imagens de muita gente bacana, e você citava aí meu saudoso pai, o BF, Bernardo Filho. Saindo do Valentina, vamos para o Castelo Branco, onde vai ter também folia de rua, dia 16 de fevereiro. Fala, meu amigo prefeitão, Kiko do Castelo Branco. Boa tarde, Kiko.
Boa tarde, Fábio Bernardo, e a todos que fazem o F5, Kiko do Castelo Branco. Para quem dizia que João era um técnico, hoje está dizendo que é um grande político, porque João agrupar todos os governadores do Nordeste aqui para a nossa capital, chamada João Pessoa, é uma coisa que é a resposta que muitos queriam de dizer que João é um verdadeiro político. Acabou-se aquela história de um técnico. Eu penso dessa maneira. Votei nesse cidadão porque eu sei que a política pública dele é a que mais agrada aos paraibanos. E Folia de Rua está de parabéns com a sua programação. Inclusive o Bloco da Saudade está no meio dessa Folia de Rua. Eita, viva João Pessoa, viva o Carnaval! Folia de Rua, Kiko do Castelo Branco, Fábio. O meu prefeitão Kiko do Castelo Branco, que falou ontem sobre o assunto, mas fez questão de me mandar uma mensagem e eu vou registrar aqui, porque Kiko, na programação da Pop, pediu muito por isso, Pepa. E Kiko me mandou uma mensagem. É bom demais quando a gente pede, quando a gente cobra, mas também é bacana quando a gente sabe reconhecer e agradecer. Kiko me mandou a seguinte mensagem: Fabão, gostaria de deixar registrado no F5 a minha gratidão à primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, e também ao prefeito Cícero e ao vice-prefeito Léo Bezerra, por permitirem que as lâmpadas de LED chegassem na rua Hortêncio Ribeiro, a primeira do Castelo Branco a ter lâmpada de LED. Isso em virtude ao carnaval que vai ter nesta rua. É o Bloco da Saudade que vai sair às ruas do Castelo Branco no próximo dia 16 de fevereiro, às 19 horas, e vai sair justamente da rua Hortêncio Ribeiro, que por sinal é a rua que meus avós moraram por muito tempo e até hoje minhas tias moram lá na rua Doutor Hortêncio Ribeiro, no Castelo Branco primeiro. E Kiko vai estar agradecendo aí a Prefeitura de João Pessoa por ter prometido, começou a cumprir, a colocar lâmpada de LED no Castelo Branco. Então, agradecer, inclusive, meu querido Kiko do Castelo Branco, a gente tem que fazer o registro, a nossa amiga Alce Xavier, ela da Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa, que sempre que Kiko cobrava aqui, Alce Xavier repassava para a CEINFRA e também estendeu agradecimento o secretário de Infraestrutura de João Pessoa, Rubens Falcão. Mais um ouvinte aqui no F5. Solta aí, Bela. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada F5. Quero parabenizar vocês aí, que Papai do Céu ilumine vocês sempre. E eu aqui na escuta, viu? Quem mandou essa mensagem foi Genildo Carlos Carreteiro. Mandou, inclusive, ele mandou uma foto pra mim aqui. Deixa eu ver, Pepa. Os cabarratos. Ah, Pepa, olha a foto que eles mandaram pra mim agora, Pepa. Olha. Já tomando um suco branco, suco incolor e escutando o F5 no carro. No carro, bacana demais. Show, Genildo, show. meu irmão, obrigado pela audiência. Obrigado de coração. Mais um ouvinte, o torcedor do Auto Esporte, Arthur de Nova Mangabeira. Lembrando que amanhã tem Auto Esporte, 16 horas no Almedão. Fala, Arthur de Nova Mangabeira. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio, Rui Dantas, Juliana Carneiro. Não sei quem tá nos botões aí, porque Coxinha tá aqui no Centro de Convenções, como que eu estou também. Sábado tem Altinho do Amor, sábado, mesmo esquema. Levando quilo de alimento você vai pagar só 20 de entrada. E não levando quilo de alimento você vai pagar 40. Na arquibancada Sombra, contra o CSP. Dali alto! Tá ali alto, Arthur de Nova Mangabeira. Vamos ver se o nosso Altinho ganha, né? Vamos ver se o Altinho ganha, vai jogar, vai enfrentar o CSP, 16 horas, no Almedão. O jogo é amanhã, né, Pepa? O jogo é amanhã, né? Valeu, Arthur de Nova Mangabeira. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Everaldo Júnior, da Clares Cosmético. Everaldo, obrigado pela audiência, pela parceria. Eu tô usando o material que ele mandou para dar um trato na minha barba. Tá ficando bacana, viu? Obrigado mesmo. Everaldo Júnior, da Clares Cosmético. Vai lá, procura no Instagram, Clares Cosmético, para você comprar produtos de boa qualidade no precinho. Lembra como é que tem aquela propaganda, Pepa? Precinho Zé Araújo. Lembra dessa, Pepa? Onde quem manda é o freguês. É o freguês. Precinho bom. Lá na Clares Cosmético é tudo BBB. Bom
e barato. Isso. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Everaldo, um abraço pra você. Não é o Big Brother Brasil, mas é o bom, é? bonito e barato. Rapaz, falar em Big Brother Brasil, Juliana Carneiro, que é a nossa especialista em BBB aqui, disse que o paraibano, o cara de sapato, teve um problema lá, foi? Rapaz, a Energisa boicotou o primeiro dia de BBB pra mim. Faltou energia no início, só voltou no final do programa e não assisti ainda. Mas vi nas redes sociais uns recortes de que novo, ele... Energisa. Energisa de novo. Mas eu vi uns recortes aí de redes sociais que ele teve uma crise de ansiedade bem braba, assim. Oi, e aí mesmo? foi. E aí é importante a gente falar sobre isso. A gente teve a gente recebeu no mês de setembro uma psicóloga aqui, Mariana, falando sobre isso, né? Sobre a necessidade de a gente se cuidar, de a gente fazer terapia, de consultar psicólogos, fazer terapia, etc. E é um problema mais comum do que a gente imagina. Muita gente não quer aceitar e muita gente simplesmente desconhece os sintomas de uma crise de ansiedade e dos problemas psicológicos que, olha, acomete muita gente, sobretudo nessa era que a gente vive de muitas informações, muita, né, agilidade para tudo, pressa para tudo, o tempo todo conectado, aí com muitos estímulos das telas, enfim, isso acarreta uma série de problemas psicológicos, sobretudo crises de ansiedade. As crises de ansiedade são aquelas que geralmente causam assim, aquela taquicardia, aquela acelerada no coração. Muita gente fica se tremendo, dá uns calafrios. É muito ruim, viu? Cara de sapato sobe no octógono para pegar um monstro de 2 metros de altura. Não é isso. E não tem ansiedade nenhuma, né? É doença, né, velho? Crise do pânico. Eu não tô acompanhando. Pânico ou ansiedade, eu não tenho certeza, mas BBB, não sei nem se são exatamente a mesma coisa. Mas ele teve uma crise de ansiedade e disse que é recorrente. Houve um texto que está circulando aí pelas redes sociais da irmã dele, e aí falando, né, o depoimento que ao longo da vida, na adolescência, ele já apresentou algumas situações como essa, na família também, há pessoas que têm crise de ansiedade, enfim, é mais comum do que se imagina, a gente precisa se cuidar, e a gente está vulnerável a isso, né? É verdade. E eu lia, não sei se foi nas redes sociais ou foi em algum veículo de comunicação online, que uma parceira lá do Big Brother Brasil agiu muito bem sobre acolhê-lo muito bem e acabou melhorando a situação do nosso cara de sapato. Pepa tá assistindo não, BBB? Eu vou ter que maratonar pra ficar antenada, porque tô por fora, não assisti nenhum episódio ainda, rapaz. Tem o que fazer, homem. É isso. Não tem mais o que fazer. Você pelo cara de sapato. Eu vou assistir a CNN, vou assistir Netflix, vou pro cinema ver como por cima da carne seca, como viu? É o nome do filme, não Juju? Fala sobre amenidades. Olha, rapaz, não. Esquema de risco. Esquema de risco. Esquema de risco. Vamos para mais um ouvinte aqui no F5 pra gente pro intervalo comercial? Fala, outro automobilista. Rapaz, só tem torcedor do Auto Esporte nesse programa. Cadê tu, Esmeraldo Gomes? Agora é a vez de Rafael Jaburu. Fala, Jaburu. Boa tarde, Rádio Pop. O Brasil é uma terra muito engraçada. Certo dia eu estava assistindo a Voz do Brasil. Tem uma senhora em Monteiro que roubou 2 quilos de queijo no valor de R$38 o furto dela. Ficou presa por 2 anos. O processo dela foi parar no STJ. Agora vamos para o caso da Americanas aí. Quantos empregos vai impactar essa falcatrua que esses camaradas fizeram? 40 bilhões de prejuízo. Quantas empresas, quantos pais de família vão botar a mão na cabeça e não vão ter mais para onde ir? Agora os caras vão ficar o quê? Em casa. Recuperação judicial, tudo em paz, tudo beleza, tudo tranquilo. Crime contra o sistema financeiro nacional e não vai acontecer nada, né? Antes que fale que o dinheiro deles é privado, não é público, vamos lembrar que 1/3 dos empréstimos que a Americana tem são com bancos públicos, certo? E outra coisa agravante é que a mesma empresa que fez essa presepada, né, foi a empresa que autorizou e avaliou a Eletrobras para esse grupo aí comprar. Imagina a Eletrobras na mão desse grupo, hein?
Rafael Jaburu pra Rádio Pop. Grande abraço. Valeu, meu amigo Rafael Jaburu. Bela, a gente tem que cumprir o nosso intervalo comercial, mas eu já quero deixar uma dica pra você que já se acostumou nesse programa a ganhar prêmios. A gente vai ter prêmios, a gente vai ter ingressos para Fivers, Adilson Ramos e Tuaregs amanhã no Cabo Branco. A gente vai ter também ingressos para o Aquário Paraíba. Tem ingresso pro cinema também, Ju? Tem esquema de risco, viu? De segunda a quarta, em qualquer sala de cinema você pode assistir, aí você vai ganhar um par de ingressos. Vamos sortear dois pares de ingressos. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente vai sortear só pelo telefone, Popfone 21788989. Vamos sortear um par de ingressos para o show de amanhã no Cabo Branco. The Fivers, Adilson Ramos e Tuaregs. Isso. Vamos sortear também 2 pares de ingressos para o cinema, de segunda a quarta, esquema de risco, em qualquer sala de cinema de João Pessoa, onde o filme estiver passando. E também vamos sortear mais um par de ingressos para o Aquários Paraíba aqui no SES. Esse programa é bom demais, Pepa. E também vamos sortear, Fabão. Ainda apareceu mais? Apareceu mais. Vamos sortear hoje um par de ingressos lá pro Vintage 21, que é ali na Fernando Luiz Henrique, no Bessa. Felipe Dominado e Gábio Fizeiro. Eita! Par de ingressos. Pra quando é isso? Hoje à noite. Então tem. Pra galera curtir a balada. Balada hoje, balada amanhã. Uma boa opção amanhã, levar o filhote, a filhota, o marido ou o namorado pra curtir o Aquário Paraíba. E a gente já vai garantir 2 pares de ingressos para de segunda a quarta levar quem quiser para o cinema assistir Esquema de Risco. Esse programa é bom demais, Júnior. Não tem um negocinho assim, né? É bom demais, Júnior. Aqui você se informa, você se diverte, você opina e também ganha prêmios. 13h06 na Paraíba, Bela. Vamos pro intervalo comercial? Antes eu tenho que dar aquele recado de sempre aqui do F5. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e o seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade. Tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 32 22 6444. Eu disse 32 22 6444. Clean, praga tem controle sim. 13h07, o intervalo comercial é rapidinho. A gente volta já aqui no F5. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam sábado 21 de janeiro no Clube Cabo Branco, The Fivers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos numa noite especial do seu verão. Você não vê. Show de abertura Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro, com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. Se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do Axé Baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h13, tudo PT. É por isso que esse programa é taxado de canhotos. Tudo PT. Tudo converge. Não tem culpa se a gente se a brigar com a hora, Não dá, né? Carlos José mandou... A única assumida aqui sou eu, viu? Carlos José mandou uma mensagem. Sou petista aqui. não, sou progressista. Carlos José mandou uma mensagem dizendo: boa tarde, lembrando isso que o Rafael Jaburu falou, a Eletrobras já foi privatizada. Verdade, viu, Carlos? Eletrobras já privatizada. Ainda dentro do Tudo PT, Ju, 13h13, o ministro Alexandre de Moraes, de uma canetada só, decretou a prisão preventiva de mais 5 paraibanos acusados de tocarem o terror na capital federal no fatídico 8 de janeiro. Quem são esses paraibanos que vão continuar vendo o sol nascendo quadrado lá na Papuda, Juliana?
Pois é, a lista foi divulgada hoje, viu, pelo advogado dos que estão aí sendo acusados de terem participado desses atos, de terem envolvimento. A gente já tinha uma lista anterior, que inclusive é controverso o número delas, de paraibanos presos. O advogado Ricardo Alvarenga confirmou os nomes dessas pessoas que foram divulgadas hoje. A gente não tem aqui na matéria a profissão, a atuação dessas pessoas, mas temos os nomes e vamos lá a eles. As pessoas que foram presas, os paraibanos que foram presos e recém-divulgados são... Que foram presos, não. Eles estavam presos e agora tiveram a prisão preventiva decretada. Ou seja, vão ficar ainda lá na Papuda, Ju. Exatamente. Foi convertida em preventiva a prisão, né? Porque... houve, inclusive, aí um entendimento de que eles sim estão aliados com atos terroristas. Então, já é ponto pacífico isso. Os nomes dos paraibanos são Lucimar Franklin, Josenilton Alves Lima, Onilda Patrícia, Marinaldo Adriano Lima e Mércia Cruz de Mesquita. Agora, eu estou achando curioso, porque eu acredito que esse nome, Onilda Patrícia, a gente já tinha falado sobre... Onilda. Sim, Onilda Patrícia. Ela está presa, mas agora o Alexandre de Moraes, após a audiência de custódia, disse que vai ficar preso mesmo no presídio. Talvez eu acho que inclusive eu estou caindo nessa confusão, porque naquela primeira lista que a gente divulgou, tem uma dezena de paraibanos e muitos dos que estavam ali presos tiveram já a prisão convertida para preventiva. E eu não tenho certeza se são todos os paraibanos ou alguns daqueles paraibanos. O problema é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes resolveu revisar caso a caso. Depois daquele primeiro momento. Por exemplo, nessa decisão, ele acabou liberando 4 paraibanos, né? E esses 5 que você falou, Lucimar Franklin, Josenilton Alves Lima, Onilda Patrícia, Marinaldo Adriano Lima e Mércia Cruz de Mesquita, agora eles estão presos preventivamente, sem tempo para sair. Onilda é a militar? É a militar reformada, 50 e poucos anos, certo? Agora, Alexandre de Moraes acabou libertando 2 paraibanos presos, segundo o advogado Ricardo Alvarenga, Claudiane Pereira, Verônica Avelino, José Carlos da Silva Soares e Fabíola do Nascimento. Fabíola, inclusive, Pepa, é assessora do vereador Coronel Sobreira. Esses 4 foram liberados pelo ministro Alexandre de Moraes, mas vão ter que cumprir medidas cautelares. Tem aí, Ju, as medidas cautelares que eles terão que cumprir, Ju? Olha só, eles vão ter que se apresentar, assim que chegar em solo paraibano, eles precisam se apresentar à Justiça do Estado em 24 horas. Isso. Né? Os advogados estão tentando aí um estendimento, um alongamento de prazo, mas, a princípio, assim que chegarem em solo paraibano, os 4 paraibanos que foram postos em liberdade precisam se apresentar à Justiça paraibana em até 24 horas. E eles simplesmente vão ter que ficar com a pulseira de Roberto Carlos na perna, né? Vão ter que utilizar tornozeleira eletrônica, vão ter que se recolher no período noturno e também nos finais de semana, e estão proibidos de deixar o Brasil, vão ter que cancelar o passaporte, caso algum deles tenha um passaporte, como também vão ficar privados de utilizar as redes sociais e também, caso tenham, o porte de arma vai ficar suspenso. Ou seja, foram libertados, mas terão que cumprir medidas cautelares, Ju. Olha que curioso, estão proibidos de usar armas de fogo e redes sociais. Qual é o mais perigoso dos dois aí, para os tempos que a gente vive, hein? Não sei. Nas mãos de pessoas que provocam aí o terrorismo, ambos são perigosos, né? Pois é, perigosos. Extremamente perigosos. E eu tava vendo, Ju, que hoje também a Polícia Federal que tá com a gota, cumprindo um monte de mandado de busca, apreensão e prisão. Estão atrás dos financiadores, viu? Estão identificando os financiadores e fomentadores. É a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Estão chegando nos graúdos. Hoje já foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, viu? E todos foram expedidos pelo STF, né, pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Quando será que vai chegar aqui na Paraíba? Porque a gente sabe que tem gente graúda daqui também,
pelas articulações que a gente viu, saíram ônibus daqui da Paraíba, a gente envolvida com política, e a exemplo da ex-primeira-dama Pamela Bório, que estava lá, que foi filmada, inclusive aí serviu de manchete para muitos portais e jornais em nível nacional. Então, a gente fica na expectativa, estão sendo identificados aí os financiadores, os estimuladores, os graúdos, né, como é que a gente fala. Agora, se não chegou ainda em Pamela Bório, nessa operação de hoje da Polícia Federal, tem uma pessoa ligada indiretamente ou diretamente a Pamela Bório, a ex-primeira-dama da Paraíba. Hoje pela manhã, a Polícia Federal prendeu um dos agitadores de tudo que ocorreu em Brasília no 8 de janeiro. Trata-se de Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior. Ele é conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. A PF já prendeu o Ramiro dos Caminhoneiros. E quem é Ramiro dos Caminhoneiros? Foi o mesmo que no dia dos atos terroristas, golpistas, antidemocráticos em Brasília, fez uma live com a participação da ex-primeira-dama Pamela Bório. Portanto, amigos, Ramiro Caminhoneiro já está por trás das grades. Será que vão acabar prendendo Pamela Bório, hein, Pepa? É uma possibilidade, Fábio. É uma possibilidade real. Pamela está no olho do furacão. A imprensa nacional deu destaque total às ações da ex-primeira-dama. Por exemplo, no domingo que passou no Fantástico, um programa de grande audiência em todo o país, no Jornal Nacional. Ou seja, Pamela está em um lugar incerto e não sabido, está incomunicável. Ninguém sabe onde está Pamela Bório. Ninguém sabe onde está a ex-primeira-dama da Paraíba. E certamente não se sabe se tem prisão preventiva decretada contra ela, mas não se surpreenda se a ex-primeira-dama aparecer aí algemada e enjaulada. Como é o nome do presídio feminino lá da... Colmeia. A Colmeia, né? Olha só, olha a qualidade dessas pessoas, minha gente. Vocês lembram de um episódio lamentável durante a pandemia que um político, assim, as pessoas que tinham um envolvimento ali com o PL, com o PSL, ficavam enfrentando os enfermeiros que estavam ali defendendo as medidas sanitárias e tal. Eu não sei se vocês lembram de uma situação que um cara cuspiu e agrediu verbalmente ali uma das enfermeiras que faziam homenagens às profissionais que tinham morrido. Foi justamente esse Ramiro dos Caminhoneiros. Ele agrediu verbalmente e cuspiu em enfermeiras que faziam uma manifestação em Brasília para homenagear colegas da profissão mortos em decorrência da Covid. E esse cara também, para vocês terem noção do vínculo dele com o governo e como, minha gente, por isso que eu digo, esse povo não está arrependido, esse povo é só covarde. Quando está vendo aí o que pode causar, que podem ser presos, que podem ser penalizados, eles vão, né, tirando os dele da reta. Ele foi funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Damares Alves. Veja bem o vínculo que essas pessoas têm. E tem, sim, apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês lembram de uma senhorinha que passou sendo presa aí, Dona Fátima, né? Estão lembrados? Ah, filho, traficante. Dona Fátima de Tubarão, não sei o quê, Dona Fátima do Tubarão, apareceu lá no vídeo, lá no 8 de janeiro, os vândalos, os terroristas, os golpistas falando, Dona Fátima, Pepa, já foi condenada por tráfico de drogas. Sim. Era a Dona Fátima que estava lá em Brasília falando em Deus, família e pátria. Agora, Pepa, você lembra que os bolsonaristas gostam muito de taxar o ex-presidente Lula de ex-presidiário, não é isso? Isso. Ex-presidiário? Pois bem, o deputado bolsonarista Cabo Gilberto vai ter agora que conviver em seu gabinete com um ex-presidiário. Está sendo muito benevolente o deputado Cabo Gilberto. Ele garantiu que o seu assessor, Anderson Novaes, que foi preso, depois foi libertado usando a pulseira de Roberto Carlos, o Anderson Novaes não será demitido do seu gabinete.
Anderson Novaes foi preso em Brasília, ficou lá na Papuda por um tempo, recebeu a liberdade por parte do ministro Alexandre de Moraes, mas também terá que cumprir várias medidas cautelares. Aspas para o que disse o deputado Cabo Gilberto: vai continuar trabalhando comigo, porque ele é inocente, não cometeu nenhum crime, até que se prove o contrário. Ele estava no QG do Exército, lá em Brasília, foi na comitiva da Paraíba. Ele tem todo o meu respeito e apoio e não será demitido por causa disso, foi o que disse Cabo Gilberto. E lembrando que o cidadão, o assessor de Cabo Gilberto, o Anderson Novaes, além de ter que usar tornozeleiro eletrônico, vai ter que cumprir todas essas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. São 13h25 na Paraíba, Pepa. Ô, Fábio, quem vai ficar mais atento, quem vai pensar duas vezes antes de voltar a postar fake news, antes de fazer qualquer tipo de menção ao ministro Alexandre de Moraes, é o deputado Valber Virgulino. O que é que tem, Valber? O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do PSOL, por exemplo. De um grupo de advogados. Isso, e também de alguns partidos que integram a Federação PSOL, PV e acho que PCdoB, que pediu que o deputado não fosse empossado. Alexandre de Moraes negou e o deputado Valber Virgulino vai tomar posse como deputado estadual reeleito. Vai tomar posse como deputado reeleito, mas vai ficar com a orelha em pé, né? Isso, e vai pensar duas vezes antes de falar ou escrever qualquer coisa contra Alexandre de Moraes. Muito bem, 13h26. Atenção, você que já se acostumou a ganhar prêmios do F5. Eu vou trazer uma informação agora bacana. Isabela Vilante, inclusive, vai liberar imagens do que eu vou falar e você já fica aí de posse do telefone, porque daqui a pouco, daqui a 2 minutinhos, quando eu disser Isabela, libera o fone Pop 21788989, o primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar para o nosso programa vai ganhar um par de ingressos para o Aquário Paraíba lá na Ponta dos Seixas. Presta atenção que já daqui a 2 minutos eu libero o telefone, porque antes eu preciso dizer, as imagens já estão com Isabela Vilante. Pepa, lembra daquele viaduto que o governo do estado, em parceria com a prefeitura de João Pessoa, prometeu erguer ali entre a Ranieri Mazzilli e a Água Fria, Pepa? Sim. Esta obra já começou, Pepa Torres. Cadê? Quem está nos informando é o nosso amigo São Tomé. João Batista, João Vanderlei, lá do DR, tá dizendo: Fabão, fotos exclusivas para você. Isabela, pode ir soltando, dá para ver já o canteiro de obras funcionando. Tem também a maquete desse viaduto. Esta obra já está sendo executada e João Vanderlei tá me dizendo: Fabão, a empreiteira, a construtora é muito boa. Estamos contando que esta obra vai sair antes do previsto, vai ficar bacana, vai desafogar toda aquela região, que é uma região problemática. Você que vier da Ranieri Mazzilli do Cristo, olha tá vendo aí, né, a maquete? Você que vier da Ranieri Mazzilli do Cristo, que vai para Água Fria, ali para Cuiá, para Valentina, você que está vindo, não vai precisar mais fazer aquele contorno todinho por frente da prefeitura, vai pegar direto. E João Vanderlei, lá do DR, está me dizendo que a obra já está andando. Nas imagens que ele me mandou, já dá para ver, inclusive, máquinas atuando naquela região, Pepa. Ponto para a Prefeitura de João Pessoa e para o governo do estado, né, Pepa? Isso é uma obra conjunta. Agora, Fabão, esse elevado já é o que existe lá? Já é o viaduto do Cristo? Minha dúvida é essa. Como é? Esse viaduto vai ser um novo viaduto? Um novo viaduto, Pepa. Ou seja, ele vai se interligar então com o viaduto que já existe. Não, você vai vir na Ranieri Mazzilli, Pepa, você vai passar direto, pegando ali, para quem vai pro Cuiá, para entrar dentro do gás. Ó. Sabe qual é a Ranieri Mazzilli? Sei, claro. A principal aquela que a gente chama de principal do Cristo. Você vai passar direto, você não vai precisar mais vir passar calma. Aí enfrenta a Impasa, aquela coisa toda não. Isso, pronto. Por exemplo,
Eu venho aqui da Pop, venho pelo José Américo, eu não passo embaixo do viaduto do Cristo. Certo. Aí tem que, claro, pegar e a esquerda para pegar o contornozinho e a direita é Ranieri Mazzilli. Certo. Aquele contorno desaparece? Não. O que vai desafogar aí, Pepe, é quem estiver vindo do Geisel, vindo lá do Valentina, como quem vai pro Cristo, não vai precisar mais passar em frente à Prefeitura de João Pessoa, não vai precisar mais passar por debaixo do viaduto do Cristo, não. Ele vai pegar direto. Então vai ter o outro viaduto. É um outro viaduto que está sendo construído. Oi, pelo que eu entendi, Pepa, sai ali ó, da Ranieri e desemboca justamente ali pertinho do Atacadão. E isso, vai passar ali do lado do Atacadão, do lado da Prefeitura. A pessoa que vier do Cristo não vai precisar mais passar pelo viaduto do Cristo para seguir ali para o Cuiabá. Essa rotatória que tem aí é a rotatória já existente. Sim. Com a outra rotatória já, claro que mais ampliada, serão duas rotatórias maiores. Essa que tem já na Ranieri Mazzilli e a que já existe na frente do Atacadão. Isso. Vai ser construído um viaduto. Por cima. Sabe a passarela que tem em frente à prefeitura? Eu acredito que seja assim, ó. Paralela à passarela. Não é isso? Isso. Paralela à passarela. O João tá dizendo aqui, Fabão, vai ser tudo novo, não vai pegar nada com o viaduto do Cristo. Vai continuar. Agora, vai facilitar, repito. Visualizem comigo. Quem estiver vindo na Ranieri Mazzilli, que vai pro Valentina, ele vai pegar direto agora pelo esse viaduto. Não vai precisar mais passar em frente à prefeitura, passar por debaixo do viaduto do Cristo, não. Ele vai pegar direto, vai desafogar geral. 13h31. Isabela, se prepara para liberar. Atenção, você que já se acostumou a ganhar prêmios aqui no F5. Quando eu dizer Isabela libera, ela vai liberar. E o primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar para cá, só basta ligar. Vai falar com a gente no Popfone, vai ganhar um par de ingressos para ir para o Aquário Paraíba, lá no Seixas. O que é que você está dizendo? O que é? Nada não, era uma surpresa. Era uma surpresa? Era. E atenção, o primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar para cá vai ganhar um par de ingressos para o Aquário Paraíba. O que é que você tá rindo, Ju? Nada. Não pode rir. Vamos lá. Depois a gente tem ingresso pro show aí de Tuaregs e etc. E né? cinema também. Tuaregs, The Fevers e Adilson. Isabela, libera o telefone aqui na Pop. Primeiro, telefone liberado. O Aquário Paraíba. Um par de ingresso. Aquário Paraíba. Alô, boa tarde. Oi. Alô, boa tarde. Caiu a ligação? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Fala com o Everaldo, Fabão. Everaldo! Everaldo, é você que vai pro aquário, rapaz. Everaldo da Claris Cosméticos já é freguês no bom sentido do nosso programa. Nem precisa passar os dados para a Juliana Carneiro, porque a Juliana já tem o contato. Everaldo, meu irmão, obrigado pela parceria de sempre. É Everaldo mesmo, né? Everaldo Júnior, né? Everaldo João. Muito bem. Conversa... Claris Cosméticos. Claris Cosméticos. Conversa aí com o Ju pra saber como é que pega teu par de ingresso. Beleza, meu irmão? Beleza, Fabão. Valeu, Everaldo. Isabela, aguenta aí. Daqui a pouco a gente libera novamente o telefone. 2 ouvintes pra gente pro intervalo comercial aqui no F5. Primeiro dessa rodada. Alô, boa tarde. Cadê, Bela? Aqui no WhatsApp, Não, no Bela. WhatsApp, Isabela. WhatsApp, Isabela. Peraí, deixa eu voltar tudinho aqui que Bela não entendeu. Olha só, enquanto isso, deixa eu dar um alô pro pessoal do YouTube, minha gente, que eu tô devendo. Eu tô devendo aqui, faz uns 2 dias que eu não falo direito com os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, a gente pode falar, internautas, né? Espectadores do YouTube, Lucinaldo Flor, um cheiro, Hamilton da Praia do Poço, Jorge Flávio, boa tarde, Rádio Pop, ligado já, desde cedinho, viu? João Batista Vanderlei, se quiser as fotos do viaduto da Ranieri Mazzilli, a gente botou agora, foram as fotos de João, essas isso, aí? Isso. Obrigada, viu, João? Maria da Conceição tá lá em Solidário, um cheiro, Maria. Ezequiel, boa tarde a todos. Francinaldo Leite também com a gente. João Batista está duvidando que eu vá assistir o Big Brother, porque eu vivo em festa. Mas, João Batista, não diga uma coisa dessa, João. Eu vou pra festa e assisto Big Brother e me inteiro das notícias políticas, enfim, assisto telejornal. A gente pode fazer tudo, a gente é plural. Vanessa Carneiro e eu, Vinícius, um cheiro. E Tarcísio Leite também dando um boa tarde. Minha gente, dá o like, compartilha a live, viu? Dia de sexta-feira é difícil o pessoal vir pro YouTube.
Tá todo mundo circulando aí. Liga a sua caixinha de som, tu manda seu suco verde, acompanhando a gente pela 89.3 FM. Cadê os ouvintes? Já estão aí? Já estão aí no WhatsApp? Vamos lá, 2 ouvintes pra gente pro intervalo comercial. Isabela, alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5, Teófilo aqui do centro de João Pessoa. Queria comentar sobre as lojas americanas, né? Que um amigo meu comprou ações a R$ 2,75. Ele comprou 300 ações da loja americana. Não sei se vai ter futuro, mas ele comprou. Teófilo, obrigado pela tua participação. Esse negócio da americana tá pegando fogo, viu, meu amigo? Tá pegando fogo. Mais um ouvinte, solta aí dela. Alô, boa tarde. Boa tarde aí, toda a Rádio Pop, todos que fazem parte da bancada. Jailton Gomes de Soledade, passando para falar para todos os desportistas paraibanos que amanhã tem o nosso representante paraibano na Copa do Nordeste, enfrentando Fortaleza, lá em Fortaleza, né? Campo Presidente Vargas, né? Último representante da Paraíba. Esse campinense não é brincadeira. Esse campinense é forte. É o último ex-campeão paraibano e campeão do Nordeste. Esse campinense é muito Roberto Carlos. Paz e bênção. Valeu, tá aí, Pepa, tá aí. Só o campinense na Copa do Nordeste. Joga hoje, né? 4h30 da tarde. Ele ia dizer o quê? Tô nem acompanhando. Sou Botafogo, meu irmão. E o que é que tem? Você já vem tirando onda com o Botafogo, rapaz? Não, eu tô dizendo que não é verdade, não. Aí Emeraldo Gomes aqui dizendo... agressivo. E aí, Pepe? E aí? E aí? Emeraldo apareceu agora, ó. Depois de um monte de tempo apareceu agora. Fabão, as ações da Americana 93 centavos. Mas não fala nada do Campinense, que é o único representante da Paraíba na Copa do Nordeste e vai encarar hoje o Fortaleza. Somos todos campinenses. Acho que vai levar uma lapada. Rapaz, deixa de botar gosto ruim, meu amigo. Eu não tô botando, tô dizendo que eu acho que vai levar uma pisa. Acho. A Esmeralda ainda tá dizendo, Campinense fraco. Vocês estão com inveja porque a Raposa tá representando a Paraíba na Copa do Nordeste. Eu torço pro Campinense. Espero que o Campinense seja campeão de novo, bicampeão. Mas é difícil. 13h36, daqui a pouco... O Fortaleza é um time do veneno. É. Tá na Libertadores. Calma, respira um pouco aí. Quando eu até 10, respira. Deixa eu falar um pouquinho. Tem entrevista ainda aqui no programa. Eu sei. O Campinense é um bom time. Torço porque ele seja bicampeão. Agora o Fortaleza é o melhor time do Nordeste hoje. Tá na Libertadores das Américas. Na Conmebol Libertadores. Não é fácil, não. É por isso que eu disse que eu acho que pode levar uma pisa. Sei não. Vou torcer pela Raposa. Gente, a gente vai ter que ir pro intervalo comercial. Logo na volta do intervalo, a gente vai sortear aqui um par de ingressos. O que é que tem hoje, Pepa? Hoje tem Vintage 21 lá no Besson, par de ingressos. Eita! Menina, não tava nem sabendo desse. Já acabamos, você não tava aqui no estúdio, não? Ela tá meio desorientada. Não, eu tava prestando atenção aqui nas notícias, minha gente. Fechas aí, eu acho. Tem ainda Dilson Ramos. Mas logo na volta a gente sorteia o primeiro par. E no final do programa a gente sorteia um par de ingressos para Dilson Ramos, Tuaregs e Fibers. Tá certo? Faz tempo que não viajou uma pessoa, viu? Faz tempo demais. São 13h37 minutos. Bem sabe. Antes do intervalo comercial, eu Bela. Eu te prometi uma de rosa. Eu tenho que falar de uma coisa. Descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar pro meu amigo Cícero, o homem da Boa do Brejo. Anota o telefone dele, 98801-3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça aqui é nossa. Boa do Brejo, Bela, é de Areia. Cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h39, o intervalo é rapidinho. Na volta, logo no começo, tem mais um prêmio aqui no F5.
Passou da conta ontem, viu? Acho que tomou todas, viu? Bora, Bela, pro intervalo. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Só música boa. Apresenta Fest Verão Paraíba. Sábado, dia 21, o embaixador Gustavo Lima. Zé Vaqueiro. Ipe Lucena e Brasca. Vendas, Lojas Miyoshi e Bilheteria Domus Hall. Patrocínio.
A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Rui Dantas, Petróleo Torres, Fábio Bernardo. 13h45, Bela, prepara o telefone que eu libero já já o Popfone, porque hoje é dia da melhor pizza da Paraíba, Juliana. Hoje não, todo dia, viu? Todo dia pizza. Olha, hoje a gente não vai comer pizza, nem a massa da Pizza Now, mas olha, nesse período de final de ano, a melhor pedida, a melhor escolha é confraternizar, reunir os amigos, família, pessoas que amamos e compartilhar uma deliciosa Pizza Now. A Pizza Now, além de pizza, tem uma variedade de massas e também tem o Delivery Express nas unidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife, realizando entregas das 11 horas da manhã até as 2 horas da madrugada, todos os dias. E agora tem mais uma unidade, viu? Foi inaugurada a unidade lá do Intermares Get Mall. Não perca tempo e conheça a Pizza Now Intermares, ou você pode pedir também pelo aplicativo próprio da Pizza Now, pelo iFood, ou se preferir, peça pelo telefone 0800 012 2000. Vou repetir, 0800 012 2000. A pizza chega quentinha, saborosa e com agilidade que você já conhece. Pizza Now, sua fome pede Now. Bom demais, Pizza Now a qualquer momento do dia, todos os dias da semana. A gente não vai comer agora no almoço, porque a gente vai comer comedoria do cabeça, mas à noite tem Pizza Now, viu? Bom demais. São 13 horas e 47 minutos. Libera o Popfone, Isabela, para ganhar o quê, Pepa? Par de ingressos. Hoje para o Vintage 21. Vintage 21. Qual é o número? 21788989. 21788989. Pepa nem falou a atração, já tem ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Com quem eu falo? Arthur. Valeu, meu amigo Arthur, rapaz. Esse é o próprio prêmio. É o próprio. Esse aí eu nem vou perguntar se ele acompanha a Rádio Pop, porque ele escuta de manhã, de tarde, de noite e madrugada. É o Popiano. É o Popiano. Arthur, conversa com Juliana Carneiro no WhatsApp pra tu pegar o teu par de ingresso. Beleza, meu irmão? Vai curtir Felipe Dominado e também Gábio Fiziro hoje no Vintage 21, viu, Arthur? Eita, nome difícil. Repita o nome, bem devagarzinho. Fiziro. F-Z-I-R-O, Fiziro. Sem repeteco, por favor. Daqui a pouco a gente vai sortear. Ô, meu amigo Gábio, como tu também bota um nome difícil no filho? Ó, vou fazer o seguinte, o programa já tá chegando pertinho do final e a gente vai bater um papo já, daqui a pouco, com Luiz Henrique Bezerra, ele que é representante da JH Empreendimentos. Você é entrevista importante, principalmente quem tá doido pro Dindim, né, Pepa? Quem quer ir pra Brasília ver o Flamengo? Já, daqui a 2 minutinhos. Na JH, fala com o Luiz Henrique, fala com Jéssica, que o negócio se resolve ligeiro. Presta atenção, a entrevista é boa, viu? Mas antes eu preciso avisar o seguinte. No final do programa, a gente vai sortear o par de ingresso para... Não vai ter mais telefonema agora não, Bela. A gente, no final do programa, vai sortear o ingresso para Dilson Ramos, par de ingresso para Dilson Ramos, The Fevers e Tuaregs. Mas vocês não anunciaram aí também ingressos para o cinema? Faz o seguinte, vai lá na nossa live no YouTube. Os 2 primeiros que disserem eu quero pro cinema vai ganhar 2 pares de ingressos para assistir o filme Esquema de Risco em qualquer sala de cinema de João Pessoa de segunda a quarta-feira, beleza? Os primeiros que forem lá agora no YouTube e disser eu quero ir pro cinema, os 2 primeiros vão conversar com o Ju e vão ganhar 2 pares de ingressos. Porque agora, Pepa, vamos falar de coisa boa, Pepa, vamos falar de din-din. Din-din. Finanças. Isso. Quem tá liso? Janeiro, olha, é matrícula de pirraia. Fecha que só a gota. Fecha que só a gota. Vem aí o folia de rua. Tem ainda o material escolar para comprar, tem IPVA, tem IPTU, o que não falta mesmo é coisa para pagar. E você tá derrubado, tá baqueado,
tá meio desprovido do Faz Me Rir, de dinheiro. Estamos recebendo aqui Luiz Henrique Bezerra, ele que é sócio da JH Empreendimentos, uma empresa, Fabão, que você pensa em fazer consórcio, pensa em fazer empréstimos, você pensa, por exemplo, em limpar seu nome, que eu queria saber como é que é isso. Você que está com o nome sujo no SPC, no Serasa, não pode ter um cartão de crédito. Meu amigo Luiz Henrique, boa tarde, bem-vindo ao F5. Primeiro, explica para os nossos ouvintes como é que é essa história. Você está devendo, não está podendo arcar com o montante que você está devendo. Seu nome está no SPC, está no Serasa. Como é que se faz? Como é que você pode dar o pulo do gato, Luiz? Boa tarde, amigo. Pronto, boa tarde, Petrúcio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Pronto, vamos começar explicando sobre o limpa-nome, né? Que você já me questionou aqui. Deixa eu começar logo. É Petrônio, não é Petrúcio. Petrônio, né? Então, desculpa. É que ele parece com aquele corredor Petrúcio. É isso. Então, boa tarde, Petrônio. Né? Reiterando. Então, deixa eu explicar primeiramente sobre o limpa-nome, que você já me questionou aqui antes também, né? Certo. Então, sobre o limpa-nome, a gente trabalha com duas modalidades, né? Que é o limpa-nome, onde a gente efetua a negociação da dívida, né? Onde a gente consegue reduzir a dívida do cliente, fazendo com que ele pague um valor bem inferior àquele da dívida dele, né? Isso é com base na alta taxa de juros, né? A gente questiona o fato da taxa de juros ser muito elevada e consegue fazer uma redução para o cliente pagar um valor bem inferior, tá? E a outra modalidade é onde o cliente, de fato, não efetua o pagamento, que foi a que você estava com mais dúvida. Isso. Né? O que é que acontece nesses casos? Esse limpa-nome, ele é para que o cliente readquira o crédito dele no mercado. Então, o que é feito para o cliente readquirir? Né? A gente entra com uma liminar na justiça para que aquela dívida ela não conste no banco de dados dos bancos. Ou seja, aquela dívida vira uma dívida interna da empresa onde ele está devendo. Então imagina assim, você tem uma dívida no banco X, né? E banco Y tem acesso a essa dívida, por isso que não consegue aprovar crédito para você. O que é que essa liminar faz? Ela oculta essa dívida do banco de dados. Então o banco Y consegue liberar crédito para você, pois você não está mais negativado. Entendeu? Luiz Henrique, de forma bem didática para quem está nos acompanhando em João Pessoa, na Grande João Pessoa, em várias cidades da Paraíba onde o nosso programa é retransmitido nesse momento. Eu estou devendo R$2.000 ao Bradesco. Eu tenho duas opções. Fala melhor com base nesse exemplo do Bradesco, da primeira opção, e depois fala da segunda opção de como limpar o nome. Pronto, vamos lá. Se você está negativado, como foi o exemplo no Bradesco, R$2.000. Tá? Você chega até a gente e fala assim, olha, quero limpar meu nome, não consigo pagar R$2.000. Eu vou apresentar as duas opções para você. Certo. Você pode renegociar essa dívida, deixar a gente renegociar a dívida para você. A gente consegue reduzir em torno de até 50% esse valor da dívida. Bacana. Então falar assim, se é R$2.000, então R$1.000 tá bom para você, tá. Vamos negociar os termos. Certo. Então a primeira modalidade é essa, a gente reduz até 50%, tá? E a outra modalidade era assim, você está devendo R$2.000 no Bradesco, mas vamos supor que você queira um empréstimo. E aqui acho que todo mundo sabe, se você está negativado, você não consegue empréstimo, você não consegue financiamento, isso. Você não tem crédito no mercado. Né? A outra modalidade, ela faz o quê? O Bradesco você não vai conseguir ser aprovado em nada. Mas se você fizer o limpa-nome com a gente consegue lhe aprovar no Banco do Brasil, na Caixa, nos outros bancos. Porque a sua dívida não consta para esses outros bancos. Entendeu? Entendi, meu irmão. Entendi. Entendeu aí, Pepa? Sim, sim. E aí eu consigo fazer, por exemplo, um empréstimo no Itaú. Exatamente. Diga aí, Pepa. É uma boa. Num momento como esse que tem um monte de gente pendurado. É caro, Luiz, para fazer isso? Não, isso... as duas modalidades ela tem valores distintos, né? Mas para ambas a gente precisa fazer a análise da dívida, porque, por exemplo, tem muita gente que não tem a dívida num só lugar, né? E também depende de ser, por exemplo, a dívida de cartão de crédito, qual é a modalidade, né? Mas isso a gente tem uma equipe pronta para atender e fazer análise, né? A gente sempre faz análise de perfil de cliente a cliente. E o cliente, ele de um jeito ou de outro, ele sai satisfeito. Ele consegue sair satisfeito independente do que ele queira. Outra coisa, por exemplo, hoje tudo que você vai comprar, você tem que ter um score no Serasa. E como é que faz para aumentar o score? O score geralmente é um ranking de um bom pagador. Isso. Você paga suas contas em dia, está sempre honrando seus compromissos, seu score vai aumentando. E quem não paga em dia, quem às vezes não paga, o score não sobe, fica estacionado. Vou aproveitar e pegar o gancho de Pepa, ao contrário dele, eu pago, eu geralmente, sinceramente, eu tô falando sério, eu geralmente
eu pago minhas contas um dia, 2 dias antes. Isso aumenta meu score? Débito em conta, né? Não, às vezes mesmo, Pepe. Eu trabalho lá na minha... Eu só me organizei financeiramente. Rico, viu? Não, Rico. eu só me organizei financeiramente depois que eu coloquei todas as minhas despesas numa tabela de Excel. E eu saio a cada 2 dias antes, geralmente eu saio pagando as minhas contas. Pra não ter... Porque eu sou daquele cara que eu não gosto de pagar 1 centavo de juro. Mas quem paga antecipado, Luiz, aumenta o score ou não tem nada a ver? Pronto. Isso também influencia, né? O score, ele é exatamente o que foi dito de forma mais simples. É um índice de bom pagador. Certo. Né? Então, o score, ele mede a capacidade do cliente de quitar os seus débitos, especialmente em relação ao crédito. Certo. Ele basicamente determina tudo em relação ao mercado financeiro para você, a sua acessibilidade ao crédito. Né? Então, quanto é que você consegue de financiamento, qual é... Ele é um indicador para as empresas que diz o seguinte: se o seu score está bom, significa que você tem grandes chances de pagar a sua dívida em dia. Né? Isso é um índice para aprovar ou não empréstimos e financiamentos. Entendi. E como foi a sua pergunta? O score, como é que faz para aumentar o score se o sujeito não paga as coisas em dia? Aumenta? Tem condição? Pronto, é possível sim. Né? A gente trabalha em parcerias, né, que entram em contato diretamente com os órgãos de proteção ao crédito. Né? E o que é que a gente consegue fazer? Primeiramente, se o cliente estiver com o nome sujo, a primeira opção tem que ser limpar. A gente não é possível aumentar um score com um cliente que está negativado. Entendi. Porque já é a marca de que o cliente não é um bom pagador. Não é um bom pagador, entendi. Né? Então a gente precisa efetuar o processo de limpeza de nome. Mas tem cliente que tem o nome limpo e tem um score baixo. Entendi. Né? Então, o que é que a gente consegue fazer? É entrar em contato com os órgãos de proteção ao crédito e fazer com que esse score seja aumentado. Né? Isso dentro de um prazo, que costuma ser de até 45 dias. Deixa eu trazer mais um exemplo bem didático para quem está nos acompanhando. Eu assisti ontem, no Jornal Nacional da Globo, uma reportagem que enfocava o seguinte: muita gente, sobretudo as pessoas com menor poder aquisitivo, estavam tendo dificuldades de acesso a financiamento automotivo, financiamento de carro. Porque as financeiras estavam priorizando quem tem score bom. Então, por exemplo, eu tô com meu nome limpo, mas estou tendo dificuldades de conseguir um financiamento para financiar um automóvel. Procurando a JH Empreendimentos, eu consigo elevar o meu score e ter acesso ao financiamento automotivo? Você consegue tanto aumentar o seu score para ter acesso, quanto fazer o financiamento automotivo com a própria JH Empreendimentos. Ah, rapaz, tem isso também? Exatamente. A gente consegue, trabalha ali com várias modalidades. Certo. Né? Inclusive uma casando com a outra. Certo. Então, se um cliente ele não tem score para aprovar ali para uma modalidade, por exemplo, de financiamento ou empréstimo, a gente consegue limpar o nome do cliente, aumentar o score para fazer com que ele seja aprovado dentro dessas modalidades. Sou igual a Petrônio, eu sou um cidadão igual a Petrônio, aperreado, eu quero resolver logo tal, não sei o quê. Demora muito tempo? Demora. E na verdade, isso depende, né? Certo. Sendo completamente honesto com vocês e com Certo. nossos ouvintes. Certo. É o que eu falo para os meus clientes. Quanto mais rápido você quer as coisas, vai depender de duas coisas, que é o quanto você quer e o quanto você está disposto a investir. Certo. Né? Então, se você quer de imediato, é possível. Certo. Entretanto, os custos são maiores. Certo. Né? Então, se você tiver mais liberdade, tiver mais flexibilidade, a gente consegue ajustar tudo nos termos, que também pensando no cliente. Exemplo mais didático. Eu quero financiar um carro. Tô com o nome limpo, mas tenho meu score baixo. Procuro vocês. Eu quero, o mais rápido possível, pegar meu carro, que eu quero curtir Carnaval em Olinda de carro. Dá tempo, Carro começando novo. hoje, de carro novo. E esse demorado, é demorado de quanto tempo, Luiz? É uma semana, um mês, 6 meses? Pronto. Para o aumento do score, por exemplo, no exemplo que você falou, né, um cliente que quer aumentar o score, tá? A gente pede em média 45 dias para aumentar o score, porque Certo. de fato a gente precisa entrar em contato com as credoras, né, Certo. com os órgãos de proteção ao crédito, e eles também precisam avaliar o pedido. Certo. Então, e vocês sabem como é toda a burocracia. É muito burocrático esse Então, existe um prazo que não é exatamente um prazo da empresa, é Certo. um prazo das credoras. Certo. Né? Então, por exemplo, nessa situação, um cliente que quer fazer um financiamento, que chega que está com score baixo, ou quem sabe até negativado, Certo. né? Se ele tiver com pressa, a gente consegue resolver o caso dele em, no mínimo, um mês. Certo. Agora você falou que a própria JH consegue fazer o financiamento. Vocês mesmos financiam? Não a JH em si, né? Mas Certo. como a gente tem parceria com mais de 10 bancos, né? 10 bandeiras bancárias que a gente consegue aprovar. Isso que eu falei dessa reportagem que eu vi ontem no Jornal Nacional, realmente está acontecendo? Tá. As financeiras
estão dificultando o acesso ao crédito para financiamento automobilístico? Pronto. Então, existe uma dificuldade porque, assim, o que é que tem acontecido nos últimos tempos? A gente está tendo um boom no caso de clientes que não pagam, né, no índice de mal pagadores. Então, meio que normatizou-se hoje em dia que para ser aprovado para qualquer modalidade, seja financiamento ou empréstimo, o score mínimo é por volta de 700. Então, já é um score muito alto, né? O score ele vai de 0 a 1000. Então, 700 é 70% de chance de ser um score muito alto. Diga aí, Pepa. É alto. É alto. Meu amigo, é muito alto, velho. E se você considerar que a maior parte da população não é classe média alta, então você tem um produto ali que acabou ficando elitizado, que é só para a classe alta do país. Ô, Luiz, e quem é que mais procura JH? Qual o perfil do cliente de vocês? Pronto, então, quem mais procura JH são clientes negativados que foram negados, né, para os financiamentos e para os empréstimos, né, e quer um carro, quer uma casa, né, e é aí onde a gente apresenta uma outra alternativa que é o consórcio, tá, que muita gente não conhece e também muita gente tem receio, né, e tem um bloqueio. Então, assim, a gente apresenta como uma opção viável. Se o cliente não quiser, a gente apresenta o nosso leque de opções e tenta encaixar aquilo que ele queira. Ô Luiz, em relação a empréstimos e a empréstimos consignados, vocês também trabalham com essas duas modalidades? A gente trabalha com empréstimos consignados, com empréstimo pessoal, né, com saque FGTS. Trabalhamos com praticamente todas as modalidades hoje do mercado financeiro. E quem está nos acompanhando agora, lá em Soledade, nos acompanhando através da Rádio Caro FM, ele tem como manter contato com a JH Empreendimentos ou vocês funcionam apenas em João Pessoa, na Grande João Pessoa? Não, a gente, né, consegue atender a todo o país, certo, né, porque a gente não exatamente precisa do atendimento presencial. Certo. Né? Há uma preferência pelo atendimento presencial, porque a gente sabe que dinheiro ninguém brinca, né? A gente gosta de ter ali a presença da pessoa, mas a gente consegue fazer atendimento, a gente atua tanto com atendimento presencial quanto virtual. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelos telefones, pelo WhatsApp, né, ou pelo nosso próprio Instagram. Então, de forma bem tranquila, porque é um assunto que interessa muita gente. Eu repito, tem gente nos acompanhando em Soledade, em João Pessoa, em Pombal, em várias partes do estado da Paraíba. Campina e até Grande, gente litoral, fora da Paraíba, como o nosso ouvinte Pedro, lá de Arapiraca, da Terra do Fumo. Quais os canais de atendimento para manter contato com a JH Empreendimentos? Pronto, então... deixa eu passar para vocês o número, que é tanto telefone quanto WhatsApp, tá? Então, tanto ligação com WhatsApp, fiquem à vontade, certo, tá? Anota aí, Pepa, bem direitinho. Não tô dizendo Fala, que você Luiz. tá precisando agora, não. Tô dizendo só para você anotar, viu? Pronto. Então, vamos lá. DDD 83, né? Certo. 839 98 78 58 31. Repete aí, Pepa. 83, que é o código da Paraíba, 98785831, é isso? Perfeito. Homem, pelo amor de Deus, o povo tá anotando. Vamos lá, galera. Você que tá liso, preste atenção. Você que quer limpar o nome, preste atenção, Isabela Vilante. 83, que é o código da Paraíba, 998785831. Fala Esse é com o quem? telefone da JH Empreendimentos. Pronto, esse vai ser atendido pelo nosso setor de atendimentos, tá? Que vai ser... Presencial é onde, Luiz? Aqui? Presencial, pronto. A nossa loja, ela fica ali em Cabo Branco, tá? Na Praia do Cabo Branco. Isso, fica ali bem próximo ao McDonald's da Epitácio. Epitácio Pessoa. Fácil e perto, bem muito pertinho, o acesso é muito fácil. Leva o que logo? Tá? Leva identidade, CPF? Pronto, para fazer a análise a gente só precisa de um documento de identidade. Né? Aí caso o cliente queira fechar o contrato, a gente passa uma relação de documentos, tá? Que não é muito burocrático, tá? A relação de documentos, então é tudo facinho para facilitar para o cliente. Luiz, o Instagram da JH, qual é o Instagram? Pronto, o Instagram da JH Empreendimentos é JH Empreendimentos _. JH Empreendimentos no plural, underline. Underline, que é aquele tracinho, o hífen, só que lá para baixo, né? Fácil demais, né? Fácil. JH Empreendimentos underline. Funcionamento de vocês é horário comercial? Como é o funcionamento? Funciona final de semana? Tem alguém que responde o zap? Como é que funciona? Pronto, a gente funciona de segunda a sexta, né? Nos horários de 8 da manhã até as 17, tá? E no sábado, de 8h30 a meio-dia. 8h30 a meio-dia. Exato. Mas se quiser marcar um horário em algum momento extra, entrando em contato com a gente até consegue manobrar um pouquinho esses horários, né? Porque a gente sabe que o público que a gente atende é o pessoal que trabalha também nesse horário. Quantos anos de mercado já, Luiz? A nossa empresa, a JH,
ela tem mais de 3 anos de mercado, né? Porque a gente estava em outros estados e agora ancoramos aqui. Então, nosso representante tem mais de 3 anos de mercado. Aqui, a JH tem 1 ano. O Maxwell dos bancários está perguntando. Fabão, pergunta aí a Luiz Henrique. Se eu mandar pelo WhatsApp a minha identidade, meu documento, ele já consegue dar uma geral na minha situação? Porque ele está dizendo que está em dúvida onde é que ele está negativado. Entendi. Vocês fazem isso também? Pronto, a gente pode fazer análise. Agora, só aproveitando, dando um recado para todo mundo também, tá? Não enviem seus documentos por WhatsApp, tá? Certo. Por favor. Então, entre em contato. Melhor falar primeiro por telefone. E qualquer coisa a gente encaminha um e-mail, Ah, tá? melhor mesmo. E você manda tudo por e-mail, tá? E isso não só falando em relação à nossa empresa, de forma geral. Não encaminhe documentos pessoais por WhatsApp, tá? Ô, Pepe, isso que o Luiz está dizendo, eu levei uma pernada, tu acredita? E foi. Eu, olhando no Instagram, aí apareceu um negócio pra... Eles dizem que ajuda a tirar os arranhões do carro, sabe? Aí eu consultei o meu Felipe Matos, que entende muito disso. Felipe, posso comprar? Ele disse, rapaz, compre, mas não faça pelo cartão de crédito, não. É melhor você comprar pelo Pix. R$85. Comprei, quando eu fiz o lance que ia comprar, o Cabarral mandou, tá aqui o seu Pix. Depois disse que recebeu, já vai fazer quase 30 dias esse negócio. Ninguém mais fala comigo, os contatos que ele der não existem mais e eu perdi meus 85. Pior se eu tivesse fornecido os dados no meu cartão de crédito. Só lembrança de Bartô, galera. Só lembrança. É tão importante essa dica de Luiz. É melhor ligar, né, Luiz? Fala com a pessoa e depois, se não puder ir lá na empresa, passa os dados pelo e-mail, que é mais seguro. Quer comprar, né? meu irmão, na internet, compra o Mercado Livre. Não tem erro, não. É isso também. A gente recomenda muito Mercado Livre também. Pois é é. seguro. E não tem safadeza. Luiz Henrique, E JH entrega. Empreendimentos. Meu irmão, obrigado pela tua presença aqui agradeço. no F5. Vamos depois aí analisar para você, quem sabe, ficar vindo aqui a cada 15 dias, né, Pepa? Isso. É um assunto que Trazendo- muita gente trazendo tem novidades. interesse. Perfeito. Então, que tiver algumas dúvidas, podem anotar também, que a gente vai estar sempre aqui esclarecendo tudo com o maior prazer. Repete o telefone da JH Empreendimentos e também o Instagram para as pessoas que estão aí precisando do serviço de vocês. Tem gente agora, né, se alguém ligar para lá agora, alguém está atendendo. Tem, sim. Repete o telefone e o Instagram, Luiz. Pronto, então vamos lá. Né, o telefone é 83, né, o DDD, 998785831. Certo. E o Instagram? Nosso Instagram é JH Empreendimentos _. Bacana demais. Como é o nome da turma que veio com você ali? Pronto, ali é o Júnior, né? O outro, o proprietário da loja, como eu formei, né? Júnior é o galegão aí. Isso. Aê. Júnior e o Jorge, né? Jorge. Falta Matheus, né? Rapaz, o bacana é que é uma turma jovem, né? Pois é. E Bom, Jéssica ficou onde? Onde é que Jéssica tá nessa pronto. história? A toda? Jéssica ela foi fazer um atendimento. Ah, olha aí, já foi ganhar dinheiro. Tá vendo já. aí? Turma nova, tudo É, ganhando dinheiro, exato. tudo outro negócio, não quer saber de negócio de jornalismo, essa coisa Cada toda, um na né? sua praia. Luiz, meu irmão, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Sucesso. Pepe, é o seguinte, são 14 horas e 7 minutos. Isabela, se prepara aí para liberar o telefone. 2178-8989. 2178-8989 para ganhar um par de ingresso para amanhã. Cabo Branco, The Fevers, Adilson Ramos e Tuaregs. Libera o telefone. 2178-8989. O primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar para o Pop Fone vai ganhar um par de ingressos. Show de amanhã no Cabo Branco, The Fevers, Adilson Ramos e Tuaregs. Ju, chega ali para trazer a última palavra do dia, Ju. Pepa, fala logo primeiro a tua última, Pepa. Um abraço, um abraço. Já tem ouvinte. ouvinte? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Fala com Roberto Figueroa. Roberto Figueroa, meu amigo, você sempre escuta a Rádio Pop, meu irmão? Roberto? Alô, Roberto? Roberto? Oi. Você sempre escuta a Rádio Pop, meu irmão? Sempre, meu irmão. Sempre escutando a Pop, todos os programas. Show de bola. Roberto, quais são os 4 últimos números do teu telefone? 8945. Roberto, você vai fazer o seguinte. Anota o WhatsApp aqui do F5, 8809-8989. 8809-8989. Dá um alô pra Juliana pra ela confirmar como é que você pega o seu par de ingresso. Beleza, meu irmão? Tá certo, eu só vou lhe pedir 1 minuto porque eu tô no trânsito. Certo. Aí eu não anotei o número. Vou anotar. Pode anotar agora, Roberto? Pronto, saí aqui da estrada agora porque a Pop a gente fica em movimento escutando esse maravilhoso programa. Show de bola, meu irmão. Anota O maravilhoso aí com calma. programa da... Pode dizer, meu irmão.
8809 8989. 89. Beleza. Tá certo? Dá um toque no zap que Juliana Carneiro já fala com você e ela vai te explicar como é que você pega seu par de ingresso para curtir esse super show amanhã no Cabo Branco. Beleza, meu irmão? Valeu, meu irmão, e parabéns aí pela entrevista, viu? Valeu, meu irmão. Obrigado, Robertão. Ju, palavra final é que fica, Ju. Sextou? Sextou, minha gente, com responsabilidade. Se for beber, não dirija. Contrate aí uns motoristas de aplicativo que são ouvintes da gente, vários deles. Bom final de semana, até segunda-feira. Um cheiro. Pepa! Sextou, Pepa! Um abraço, até segunda-feira. Vai hoje para ontem? Sem pergunta difícil. PH, opa, como é o nome do show? Como é? Repete o nome do show aí. Ah, pá, isso você quer que repita? É no Vintage 21, tá bom? Amanhã. Arthur, viu, Ju? Diga a Arthur que ele tem que enviar 2 nomes para ser colocado na lista do fazer. Vintage 21, tá bom? Amanhã, certeza, Gustavão? Amanhã, Gustavo Lima, embaixador, estou lá no Open. Esmeraldo Gomes mandou dizer aqui a você: Fabão, Pepa não entende nada de futebol. O jogo do Campinense é amanhã, sábado, não hoje. Mas tu que dissesse que era hoje. Eu pensei que era hoje, Esmeraldo. É amanhã. Ô, meu amigo Esmeraldo, eu não acompanho o Série B, por isso eu não acompanhava o Vasco. Eu acompanho o Botafogo, eu torço pro Botafogo, nunca neguei, né? Nunca menti. Sim. Torço pro Botafogo, torço pro Flamengo, então eu acompanho só esses dois. O resto, pra mim, pouco importa. Muito bem, 14 Enquanto torcedor. Enquanto torcedor. Enquanto jornalista. Mas não sabe nem o dia do jogo do Campinense. Não, você que falou aí. Foi uma pegadinha pra você. Ah, tá. 14h11, Bela Vilante, a voz mais bonita do rádio da Paraíba. Vamos embora. Não desliga o seu rádio. Não troca de sintonia. Vem muita música bacana aqui na Rádio Pop com Rafael Bambam. Aqui na Rádio Pop. Mais informações, mais jornalismo, inclusive com a cobertura geral do evento do Consórcio Nordeste, hoje lá no Centro de Convenções, aqui de João Pessoa, às 18 horas aqui na Pop, com o Hora H, Heron Cid, o Alisson Bezerra e toda a equipe. E amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até segunda, se Deus quiser.